Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, né? Essa aula aqui é uma aula especial em substituição, né, da aula de segurança aqui, que não foi postada, em substituição à aula do dia 5/12, tá? E na ocasião, deixa eu já compartilhar a tela aqui. Já fazer o compartilhamento aqui. Então, na ocasião, a sala aqui, ela estava desconfigurada, então o fórum de discussão, ele estava desabilitado, né? Daí, na nossa última aula que a gente teve aqui, ó, foi a aula 4, né, do dia 19/12, já estava restabelecido, tá? Então, aí o que que eu fiz? O que que ficou faltando que estava na gravação do dia 5 que eu estou refazendo agora aqui, né? Análise do fórum de discussão, tá? E a atividade, essa daqui, ó, com a situação de aprendizagem. Ó, vamos na nossa pastinha aqui no dossiê, só tem essa primeira atividade aqui. Inclusive, a atividade, deixa eu ver o número dela. Essa daqui, ó, que está numa forma de pasta, né? Essa atividade 2, ela é composta por duas etapas aqui, ó. Na hora que a gente entra aqui, ó, tá vendo? Tem a atividade 2.1 e a 2.2, tá? Então ficou faltando essa e ficou faltando o fórum de discussão. Para não bagunçar aqui, eu vou no fórum, apesar de eu na última aula ter mostrado que estava funcionando, né? Mas como se diz, vamos mostrar direito aqui. Deixa eu só pegar aqui a fórum. Esse fórum aqui, deixa eu ir pro fórum logo. Geralmente ele fica em comunicação. Aqui, ó. Aí no momento, vocês lembram que ele estava desabilitado aqui? Daí, é por isso que essa aula de substituição, né? Para falar sobre o fórum, que não estava ativo na época, e sobre essa atividade 2 que é formada de duas etapas, tá? Então aqui tem um exemplo, né, para você ver como é que é uma análise sucinta aí geralmente eu falo sobre análise pericial, né? Eu sou perito também do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essa análise pericial, você pega o processo, né? Por exemplo, o reclamante, né? Ele está pedindo é, que no seu trabalho atual ele não recebeu o adicional de periculosidade, já que ele trabalha com circuitos elétricos, né? Então, nessa peça que o perito, aí tem o perito da reclamante, né, do reclamante, né, que é a pessoa que está entrando contra, e o perito do reclamado. Então, ele vai criar uma peça, né, de forma que você tem a descrição, né, aí no caso lá, quando eu falo lá em comunicação oral escrita, da descrição da atividade. E no caso aqui, é a descrição do acidente. Essa atividade originalmente, ela é composta assim por várias descrições de acidente para você ir falando o que que é a causa imediata, a causa básica e a causa direta. Como a sala estava desconfigurada, eu optei, né, por deixar só um exemplo e o acidente em si, né? Tá?
Então, vamos ler aqui, já que é uma aula de reposição aqui, ó. Vamos analisar aqui com calma, né? Então, tema, né, desse fórum aqui de reforço. Acidente com eletricidade, ó. Baseado na descrição do acidente exemplo, esse é o acidente exemplo, né? Serão elencadas, ou seja, você vai enumerar, né? Na forma de causa imediata, causa básica e causa direta, né? A causa imediata, a básica e a causa direta, né? Seguindo a lógica desse modelo. Indique a causa imediata, a básica e a direta, né? Conforme o modelo mostrado. Então, você tem, geralmente no processo trabalhista, a gente coloca assim, ó, em negrito, né? Acidente do fulano de tal, que ocorreu, né? No, no exercício do labor da empresa tal. Então, ao atender a reclamação de falta de energia, ou seja, acabou a energia, provavelmente o cliente ele ligou no zero. Geralmente toda concessionária de energia tem um 0800. Aí você liga nesse 0800 e você vai relatar que você está sem energia, né? Então, geralmente esse trabalhador aqui, ele é um eletricista de distribuição, né? Aqueles que sobem no poste da rua. Então, ao atender a reclamação da falta de energia, compareceu ao local e notou que uma das fases estava desconectada, né? Então, uma das fases, daí ele não fala se é a fase de baixa tensão ou a de média tensão, porque há diferença. Se for a de baixa tensão, né, se tiver com corrente de curto-circuito, não importa, porque a corrente ela vai tender ao infinito. Quando você quando você conecta direto à terra aí e a resistência é zero, você vai ter o arco elétrico, independente se for baixa tensão, né? No nosso caso aqui, o monofásico 1220, por exemplo, né? E independente se for média tensão. Porém, se for a fase da média tensão que está desconectada, é muito mais perigoso, porque a média tensão, uma fase apenas, né, no chão, você tem uma tensão de aproximadamente 7.965 volts. Ao passo que o nosso monofásico aqui, né, de Goiânia, por exemplo, é 220 volts, ou seja, é muitas vezes mais, né? Vamos fazer uma continha de padaria aqui só para a gente entender. Vamos pegar, 7.965 volts, né? Que é a tensão monofásica da média tensão dá 13,8, viu? Em uma fase da 13,8, quando eu falo 13,8, é porque é fase A com fase B, por exemplo. Aí dá 7.965 vezes raiz de 3 dá 13.800 volts. Ao passo que 13.800 volts vezes raiz quadrada de 3 vai dar aproximadamente 24.000 volts, né? Então, eu estou simulando uma tensão monofásica da média. Se você dividir por 220, que é a tensão monofásica da baixa tensão, né? Tensão RMS, você vai descobrir a relação de quantas vezes, né? A média tensão, o monofásico da média é maior que o da baixa tensão aqui, ó. Então, ó, é cerca de 36,2 vezes maior que a tensão da baixa. Mas como o relato aqui, ó, estava desconectada, né? Que fase é essa que está desconectada? É a baixa? É a média tensão? Tem diferença, viu? Então, quando subiu na escada de madeira, nota, antigamente os eletricistas de rede utilizavam escadas de madeira. Atualmente são escadas de material isolante, né? Material polimérico e ele é mais leve, inclusive. Ao chegar na posição de trabalho, que geralmente o eletricista de distribuição, ele posiciona a escada, né? Faz o põe a linha de vida da escada, é diferente daquela linha que você usa para elevar a segunda seção da escada. Daí você tem a linha de vida na escada, você tem uma linha de vida no poste.
a escada é amarrada a uma meia altura, né? E você coloca o trava-quedas, né? Com a posição da seta virada para cima. Que a seta virada para cima, o kame, ele vai travar a corda da linha de vida. Se você pôr a seta virada para baixo, em vez de travar, ele vai aliviar a tensão na corda. Então você vai cair igual uma jaca madura, né? Beleza. Ao chegar na posição de trabalho, daí quando ele chega na posição de trabalho, ele coloca o talabarte de posição para poder deixar as mãos livres e poder fazer a tarefa, né? Foi testar com a mão, ó, agora sim ele fala que é baixa tensão, né? Aqui falou somente que estava desconectado, né? Inclusive, né, um fato interessante aí, o eletricista de baixa tensão, ele não desenergiza a rede para ele fazer a ligação de um cliente novo. Atualmente a gente utiliza o cabo multiplex ou quadruplex, né? E daí você utiliza o conector de perfuração. Lógico que você vai estar usando a luva com a classe de tensão, né, para baixa, a luva de borracha, a luva de proteção a de vaqueta por cima, né? Porém, você não vai desenergizar o circuito. Esse é o único serviço que o eletricista de redes ou eletricista da linha morta faz sem desenergizar o circuito. Qualquer outro trabalho que ele faz é com o processo de desenergização, né? A chamada cinco regras de ouro. Então, é bom vocês lembrar disso. E ele foi testar o quê? Com a mão. Você nunca deve testar com a mão. Ah, eu vou testar com as costas da mão, né? Porque se tiver choque, ele vai fechar a mão para trás. Não, né? E se ele testou com a mão, obviamente ele tirou a luva da classe de tensão, né? A luva de borracha, se é que ele estava usando, né? E é a luva de vaqueta, sofrendo choque elétrico, caindo em consequência. Por que que ele caiu? Provavelmente nem estava com talabarte de posição e muito menos com a linha com trava-quedas, né? Ó, determinar a causa imediata. O que que causou o acidente de início aqui, ó? O exemplo aqui, ó. Contato com a mão do trabalhador na rede elétrica, né? Com a mão nua aqui. Qual que foi a causa básica, ó? Falta de treinamento, com certeza que se ele treinou e ele passou no treinamento, provavelmente ele, né, foi. Eu não posso nem dizer que ele foi imprudente. Ele foi negligente. Imprudente é quando você, né, pela pressa ali, você, como se diz, não dá tempo nem de você lembrar das regras do seu treinamento, e aí você causa um acidente. Essa que é a imprudência. Agora, a negligência, você teve tempo para pensar, ele colocou a escada, ele está careca de saber se ele fez o treinamento e teve aproveitamento satisfatório, com certeza ele sabia que tinha que colocar uma linha de vida, tinha que colocar o trava-quedas, quando ele fosse fazer o serviço, colocar o talabarte de posição, então isso não caracteriza, né, uma imprudência, caracteriza uma negligência. Ó, uso de escada de madeira, né, que realmente não atualmente não se utiliza, né, a escada com material aí polimérico, que ele é bem mais leve também, né. Um dia desses eu vi um cidadão fazendo a manutenção na rede de telefonia, né, de um supermercado, esse supermercado antigo, e ele estava utilizando uma escada metálica, dessas que a gente compra aí na casa do mecânico, né? Então, né, aí piorou, né? Se esse com escada de madeira, que não é adequada para o serviço, imagina com a escada, né, metálica. O que é material condutor de. E é um material condutor de eletricidade? A de madeira, não. Ela não é condutora, né? Mas se ela estiver molhada aí, por exemplo, né, já a condução fica muito mais fácil. Mas é por questão que atualmente as terceirizadas das concessionárias utilizam, né, a escada bem mais leve, né, embora ainda continua, se você for transportar a escada, mesmo você conseguindo carregá-la sozinho, nunca você deve carregar sozinho, com a ajuda do outro eletricista que está junto com você. Tá? A causa direta, ó, teste de tensão com a mão.
E daí, né, agora é para você, né, você não precisa escrever o texto aqui novamente, né, você só coloca aqui no fórum, né, qual que foi a causa imediata, a básica e a direta desse acidente aqui. Vou analisar ele aqui com vocês e dar uma luz aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver que acidente que é esse. Então, ó, a equipe, ó, uma equipe, né, provavelmente de manutenção, né, foi acionada para atendimento de uma ocorrência de falta de energia, viu? Bem semelhante, né, ao exercício exemplo aí, né? Assim que chegaram ao local, foi iniciado o procedimento de atendimento com inspeção visual. Inclusive, esse procedimento aqui, ele não só está na NBR 14039, né, que fala sobre média tensão, mas ele também está na NBR 5410. Se eu não me engano, é o tópico 7, que fala de inspeção visual, ou seja, você visualizar algumas inconsistências, né, que não estão em conformidade com a NR10, por exemplo, né, e também com a NBR 5410 ou a NBR 14039, se é um circuito de média tensão, né? Então, você faz primeiro a inspeção visual, depois você faz a inspeção por ensaio, né? Você vai utilizar um equipamento, tipo detector de tensão, para saber se aquele cabo nu ou um cabo protegido, ele está energizado, né? Principalmente o de média tensão, né? Então, você faz, num primeiro momento, a inspeção visual, no qual, continuar grifando aqui, ó. No qual foi constatado que o elo fusível, né, de proteção da entrada do transformador estavam queimados, né? Então, provavelmente o cartucho ele estava aberto, né? Visivelmente deveria dar para perceber, né? Seguindo o procedimento padrão, né? O chamado POP. Lembra que eu comentei com vocês, né? Existe o POP, né? Em algumas concessionárias ainda mantém esse nome. O nome atual atualizado é instrução técnica, mas é a mesma coisa, né? É igual aquela questão lá da administração, né? Antigamente, na matéria lá de administração, o pessoal chamava, era funcionário. Hoje em dia é o colaborador. Então, colaborador e funcionário é a mesma coisa, são sinônimos aí, do mesmo jeito. O POP, instrução técnica, é a mesma coisa. A diferença é que a instrução técnica, ela também não, ela tem não só a parte descritiva, né, passo um, passo 2, passo 3, como também tem um memorial fotográfico, né, mostrando o que que é, por exemplo, a chave fusível, né? Para quem não tem conhecimento, falar chave fusível aqui, o pessoal vai estar achando que é uma chave, né, para abrir um fuzil, por exemplo, né? Então, ele precisa ter conhecimento técnico, né, que saber que é um conjunto, que tem a parte isolante, tem a parte de manobra, ele é qualificado como um dispositivo de proteção, né? E não é igual o disjuntor que tem um relé, né? Ele tem um elo fusível. Então, seguindo o procedimento padrão, o eletricista de distribuição, olha, agora sim ele foi, né? Ele foi específico aqui, ó, usando a vara de manobra universal, né? Posicionando-se no solo. Ó, isso aqui é uma polêmica aqui. Geralmente, né? A maioria das concessionárias de energia quando você vai fazer uma manobra, né, seja a abertura de um circuito, quando é a abertura, você vai utilizar o dispositivo de abertura em carga, né, o DAC. Quando é o fechamento, você precisa só utilizar a ponteira universal com dispositivo anti-queda. Posicionar no solo aqui, né? Geralmente, pelo menos a maioria das concessionárias com que eu já trabalhei, já fiz projeto, geralmente eles se posicionam da escada. Não quer dizer que você não possa fazer uma manobra, né, de abrir ou fechar um circuito, você não possa fazer essa manobra do chão. Se você for fazer do chão, o ideal é você utilizar uma banqueta isolada. Lembra que eu mostrei lá a instalação, né, instalações prediais, né? Eu mostrei não só equipamentos que são utilizados na baixa tensão, como na média tensão, inclusive, né?
equipamentos que são utilizados pelo eletricista de distribuição. Posicionado no solo, ok, né? No ideal, e se você tiver posicionado no solo, né, o momento de inércia, né, mais conhecido como, né, a vara de manobra, ela vai ser bem maior do que se você estiver posicionado no chão, na escada, né? Na escada, geralmente você vai utilizar umas 3 seções, se for aquela vara de manobra que você tem que montar. Se for a telescópica, você vai puxar 3 vezes a parte telescópica dela, que ela tem, se eu não me engano, acho que é 2 metros, se não me falha a memória. 2 metros até 3 que tem cada seção ali. Então, geralmente você utiliza 3 seções se você estiver fazendo a manobra da escada. Agora, se você estiver fazendo o chão, você vai ter que utilizar todas as seções. Então, o momento ali de inércia vai ser maior. Para você fazer uma manobra, imagina, você tem que pôr a ponteira da vara de manobra, a ponteira dela no elo do cartucho, né? É um movimento ali meio que cirúrgico, né? Então você vai ter que imprimir muita força na ponta da vara de manobra onde você está manobrando ali, para você conseguir fazer um movimento bem pequeno, né? Então o ideal é você fazer ele da escada, mas tudo bem, ele fez do solo. Substituiu o elo fusível queimado e executou o fechamento da chave fusível. Provavelmente elas já estavam abertas, né? A sequência, né, de fechamento, se eu não me engano, é a do meio primeiro, depois a mais próxima da do meio e depois a mais longe da do meio, para energização da rede elétrica de distribuição. O que ocorreu, o que não ocorreu, né? Então, ela não energizou. Os elos fusíveis tornaram a se queimar. Ah, então no momento em que ele fechou, o elo fusível queimou novamente, no ato do fechamento da chave fusível, confirmando que o transformador estava queimado, né? Ou estava em curto, usando a condição de trabalho insegura, com imprudência, viu? Ó, imprudência você faz de uma vez. Negligência, você ainda tem tempo para pensar, né? Para lembrar das regras, lembrar do passo a passo, né? E aí, mesmo assim, você resolve fazer o que não está no manual, fazer o que é errado. Outro eletricista de distribuição da equipe, ou seja, outro que não que estava fora ali da atividade, resolveu escalar o poste com auxílio de escada. Ainda bem que não era espora, né? Porque espora o pessoal só utiliza em último caso na zona rural, viu? Espora o pessoal não está mais utilizando, né? Tem a espora para poste de seção circular, né? E tem a para duplo T. Mas nesse caso aqui ele colocou outra escada para inspecionar o transformador, mesmo sendo avisado por várias vezes pelo seu companheiro de equipe que não haveria necessidade, né? Então o cara estava avisando e ele estava, né, não cumprindo as ordens. Em seguida, abriu e fechou a tampa de inspeção do. Nossa, o cara é doido. Do transformador, logo após, mudou o posicionamento no poste e retirou o porta-fusível. Então, para que que ele abriu a porta de inspeção do transformador? A tampa, né? Nada a ver. É porque é o seguinte, em cima do transformador, deixa eu pegar aqui um. Tem um livro aqui, deixa eu ver, Mamed. Tem um livro aqui que mostra os transformadores antigos aí. Eu não tô lembrado se os novos têm, mas o antigo tem. Certeza. Deixa eu buscar aqui, porque eu não lembro a página. Hum,
É, não era esse transformador que eu tava procurando, não. Isso aqui é um transformador de instrumento. Eu quero é um transformador clássico mesmo, de... Isso aqui é para ferir corrente elétrica? Hum, não, nem TC e nem TP. Deixa eu ver que página é essa. Nossa, mas olha o tanto de recorrência que ele está encontrando de transformador. Não, deixa eu ir no índice que é melhor. E tem uma tampinha de inspeção. Não, foi muito transformador que ele achou aqui. Não, vou pegar essa foto aqui que é bem melhor. Até eu achar aqui. Esse aqui, pessoal, é um transformador da 34,5 kV, ó. Tá vendo? A bucha é bem maior. Vou fechar esse aqui até eu achar a foto. Esse aqui é o novo, ó. Essa tampa de inspeção que ele tá falando, existe aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a bucha de baixa, né? Ela tá em, em estrela, né? Porque tem o neutro aterrado, né? E tem as fases aqui, né? A parte de baixa tensão. Aí é X0, né? O neutro. Aí você tem fase A, B e C, né? X1, X2, X3. Aqui em cima não dá para ver, mas provavelmente está aqui desenhado aqui H1, né? Que é a fase A da média tensão, H2 e H3, né? Aí geralmente entre o H2 e o H3 tem uma escotilha aqui que aí você coloca, você gira ela aqui para o lado aqui. Geralmente é um rebite que tem fechando aqui. E daí o eletricista antigamente utilizava ela para mudar o tape do transformador, mas sinceramente eu não sei por que que ele fez isso, né? Eu acho que ele está brisando aí porque não tinha o porquê ele fazer isso, né? Além de colocar outra escada, não tinha o porquê ele tentar trocar o tape do transformador. Aí para piorar ainda ligado, né? Aí eles baniram esse sistema, ó, estão vendo que nem tem mais essa escotilha, né? E daí, em vez de você, é porque é o seguinte, você desenergizava o circuito, abria essa escotilha aqui e dentro dela tem uma placa semelhante a essa placa aqui, ó. Essa placa aqui, ó, que são os tapes do transformador, tá vendo? Essa aqui é a parte de média tensão e essa aqui é a parte de baixa tensão. Aí geralmente você tem, ele parece ser um relógio mesmo aqui, ó. Você tem uma placa metálica que aí você interliga o meio aqui, ó, com os bornes 14, 15, 13, 16 e assim por diante, né? Então, dependendo aqui da interligação, né, que eu faço, vamos supor que estava no 14, aí eu pego e coloco no 16 aqui, por exemplo, né? Então, eu mudei a relação do tamanho da bobina. Se eu mudei essa relação, eu posso aumentar a tensão ou diminuir a tensão. Geralmente eles faziam isso mais na rede rural, para você, como a rede rural, o ponto de entrega ele fica muito longe da sede, é geralmente a fazenda, né? Então você mudava essa relação aqui do transformador, aumentando a tensão, né? Em vez da tensão RMS ser 220, aumentava ela.
para que quando ele chegasse lá no ponto de entrega, lá nos quadros terminais de distribuição, né, a queda de tensão ela é tão grande que quando chega lá, essa tensão ela vai diminuir para os 220 e aí vai funcionar, né, corretamente. E essa placa aqui, ela fica imersa no óleo, né? Esse transformador é um transformador a óleo. Então, imagina, o perigo, né? Muitas lendas urbanas e muito eletricista falava que esse óleo era bom para curar, né, vários tipos de doença, mas esse óleo é carcinógeno, viu? Provoca câncer. Não inventa de passar esse óleo em você, não, né? Você vai sentir né, um queimor na pele, mas não é porque tá melhorando aí o seu reumatismo, não, viu? Ele não é um remédio, não tem nada a ver com tratamento de medicinal. Então, ele mudava essa placa, né? Enfiava a mão aqui dentro do óleo, mudava essa placa, fechava a portinhola, ligava de novo, aí vinha com o multímetro na baixa tensão e via, né, se a tensão chegou até aquele nível, que com a distância, vamos supor, sei lá, 30 metros, 40 metros, até chegar na sede lá da fazenda, essa tensão ia haver uma queda de tensão, né? Porque se você deixar na bobina com os 220, né? Quando chega lá, sei lá, a tensão está 180 volts, por exemplo, né? Se você aumentar a relação de tensão, né? Você vai ver aqui uma tensão, sei lá, tô chutando, viu? Sei lá, 440, vai estar aqui 440, é monofásico, mas na hora que chega lá no ponto de entrega, a distância é tão longa, né? Segundo a segunda lei de Ohm lá, né? Que aí vai dar 220 volts. Era isso que o pessoal fazia antigamente. Mas não tem nada a ver, Globo e você, nada a ver com esse acidente aqui que está acontecendo aqui, não, viu? Aí atualmente o que o pessoal faz? Continua, desenergiza a rede, porém essa placa ela foi trocada por esse dial aqui, ó. E ele fica externo, você não vai entrar mais em contato com o óleo do transformador e ele é protegido por esse copinho, essa espécie de copinho alumínio aqui, ó, que fica no lado do transformador aqui, tá? Isso aqui foi uma foto que eu tirei com os alunos lá no laboratório de aferição, né? Na época era a Celg. Então, ó, ele retirou, ó, em seguida. Então, ele foi e abriu essa portinhola aqui, né? Ou seja, nada a ver, né? Não ia resolver o problema nenhum, né? Em seguida, abriu e fechou a tampa de inspeção. Logo após, mudou o posicionamento no poste, né? E retirou o porta-fusível com as mãos. Piorou, né? Ele tinha que ter utilizado, no mínimo, uns 4 segmentos da vara de manobra universal aproximando-se da rede elétrica energizada, sofrendo uma descarga elétrica. Entendeu? Ó, tá tudo errado aqui, tudo errado, né? Então, já de cara aqui, o que que foi a causa imediata? Olhando aqui para o acidente anterior aí, né? E tomou choque, né? Isso mesmo, choque. Causa básica, né? Tá vendo que foi em decorrência de uma queda de energia, né? O que que aconteceu? Queda de energia, a equipe que estava de plantão foi lá atender, né? Então, o básico, né, foi, né, uma queda de energia, porque esse cidadão, ele provavelmente, ou ele não teve o treinamento, ou então ele passou de alguma forma e passou colando, ou até mesmo ele fez de forma correta, mas infelizmente existem, né, pessoas que fazem um treinamento, aí quando é para executar as tarefas, eles estão com pressa. Estatisticamente, pessoal, eu não sei se eu falei isso nas aulas, nessas aulas aqui, mas estatisticamente, principalmente o eletricista de rede, de linha viva, os acidentes ocorrem sempre no final do plantão, né? E também próximo ao horário do almoço, né? Vai que ele estava com pressa, não sei, né? Ah, como se diz, hashtag só acho. Então, a causa básica falta de treinamento, né? Tá vendo que fez tudo errado, né? Inclusive, foi a falta de treinamento de quem desse que fez a ação. Os outros estavam cientes, falaram para ele, mas ele foi imprudente, ele foi negligente por várias vezes, né?
E é óbvio, né? A causa básica aqui, né? Imprudência e negligência, vocês têm que colocar, né? E a causa direta, né? Causa direta aí, né? O contato com a rede elétrica, tá bom? Então é isso. Exorcizamos aqui a parte aqui do fórum. Agora vamos para o que interessa, que são as duas atividades que são feitas em etapa, tá bom? Isso aqui é tranquilo, gente. Eu só estou explicando novamente, né? Porque eu estou aproveitando que, né, ministrando essa aula extra aqui. Deixar a calculadora aqui, né? Vai que a gente precisa fazer uma conta. Vamos lá, situação de aprendizagem. Vamos fazer o nosso mesmo ritual, né? Atividade que está faltando é a atividade 2. Tá vendo? A atividade um, ó, o arquivo já está direto, ou seja, uma etapa apenas, que a gente analisou aí. Atividade 2, ó, ele está no formato de pasta, porque tem vários, né, arquivos, inclusive dois, né? São em duas etapas aí. Vou fazer o download da pasta, é completa aqui. Vamos lá. Eu vou extrair ele com o nome dessa pasta aqui, porque aí não tem erro. Então, como se diz, né? Como diz o poeta aí, vamos começar pelo começo. O que está faltando aqui? Vocês saberiam me responder? Está faltando a situação de aprendizagem, né? Saber o que que é. Vamos lá. Deixa eu ver se a... Isso daqui é da atividade um, viu? Vamos ver se tem um outro SAP aqui. Não, tem não. E se tivesse, já estaria aqui dentro, aqui, ó. Então, com essa mesma folha aqui da SAP, dá para a gente fazer uma leitura e entender a etapa aqui da atividade. Vamos lá. Contexto um a gente já leu, né? Que foi o da atividade um, né? Ó, lembra lá do relatório de acidente, né? Esse contexto 2 aqui, ó. Vamos pegar aqui o. Vamos colocar lado a lado aqui, ó. Que aí a gente já mata essa questão. Vamos lá. Então, ó, contexto 2, viu? Contexto um, lembra, é da atividade que a gente já fez. Contexto 2, a empresa Móveis Novos, né, foi aberta, né, uma ordem de manutenção, né, ou uma OS, né, número 103, beleza, para o conserto de uma luminária instalada acima da máquina um, setor de pintura. Entendi. O operador Carlos foi encarregado de desligar a máquina um. Beleza, setor de pintura. Não esqueça, pois não era seguro mantê-la funcionando no momento da manutenção. Provavelmente poderia pegar fogo, né? Alguma coisa assim. A OS, né, número 103 de 2016, foi entregue pelo carregado de elétrica, né, Arthur, e ao eletricista Marcos. Beleza.
para executar o serviço. Ok. Imediatamente, o eletricista Marcos se dirigiu ao local que iria trabalhar, procurando identificar, avaliar e controlar os possíveis riscos, né? É o antigo, esses riscos aqui, né? É o antigo, é o PPRA, né? Que hoje em dia eles trocaram não só o nome, né? Mas a sistemática até que ela é bem parecida, viu? O PPRA, né, o Programa de Riscos Ambientais, ele virou, né, ele hoje é conhecido, né, e a nomenclatura dele é o PGR, né, o Plano de Gerenciamento de Riscos, tá? É, se dirigir ao local, queria trabalhar, procurando identificar, avaliar e controlar, né? O eletricista Marcos e o operador Carlos documentaram a parada da máquina 1. Ok. Oficina de manutenção, né? Marcos separou instrumentos, ferramentas, os EPIs, né? O equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva para realizar o trabalho. E solicitou do chefe e do técnico de segurança do trabalho, né? Jaime, a assinatura dos documentos necessários para liberar o serviço, né? Autorização, né? A anuência da empresa. Fez o desligamento, então esperou, né? Para executar o serviço, né? Seguida, fez o desligamento elétrico do circuito da luminária. Ah, beleza. Para o conserto, conforme seu treinamento em NR10, né? Segurança, instalações e serviço em eletricidade. Isolou a área de trabalho em volta da escada e subiu até a luminária. Opa! Se ele, lá na NR35, né, que fala sobre trabalho em altura, configura do nível do solo ao nível, né, ao nível superior, o nível zero do solo, trabalho em altura é 2 metros, dependendo da empresa, né, é um pouco menos, mas lá na norma são 2 metros a partir do nível inferior da onde que você está trabalhando, se for no chão de fábrica ou no local onde você está trabalhando. Depois de realizar a manutenção com sucesso, desceu da escada, recolheu os materiais. A gente não sabe se essa escada ela está amarrada, não sabe se tem um sistema de um trava-quedas, por exemplo, não se sabe. Não sabe se ele estava utilizando cinto paraquedista, né, o tipo paraquedista. Limpou o local de trabalho, religou o circuito, né? Ele fez o desligamento. Aqui fala que ele desligou, né? O ideal seria ele desenergizar, né? Testou a luminária, fechou a OS, né? Entregando, ó, o português aqui tá errado, entregando ao seu chefe Arthur. Beleza, então Jaime é o técnico de segurança, Arthur é o chefe. Beleza, preencher os documentos que levaram ao sucesso do caso relatado. Ok. Então, você coloca a empresa aqui, ó, móveis novos, né? Quem que é a empresa? Móveis novos, né? A data foi lá em 2019, ó, se é, ó, número 103 de 2016, a data é 2016. Aqui, pelo menos data, o dia que foi, não fala, nem no contexto, é o contexto 2, desculpa, não fala. Então, inventa uma data aí, viu? Aí você coloca a hora, né? Até a Como ela foi executada num dia só, então você coloca a mesma data, né? E a hora você coloca lá, se ele levou 2 horas, 1 hora para fazer e por aí vai, né? Então, segundo o relato aqui, ó, tinha risco de quê? Para você não tirar zero, eletricidade, né? Confere, eletricidade. Deixa eu pôr aqui. Ele subiu na escada, então tinha o quê? Risco de queda. Ó, o treinamento de NR35. Deixa eu ver o que mais. Ele estava trabalhando com solda? Não. Ele estava trabalhando com movimentação de carga? Não. Estava trabalhando na parte civil aí? Não.
pelo menos pelo que a gente leu aqui, haviam gases explosivos, né? Vendo, tá tudo dentro do PGR, que é o antigo PPRA, que você tem riscos físicos, riscos químicos, risco biológico. Então, basicamente é isso. Então, você tem risco de queda em altura, né? Tem risco com eletricidade, né? A mão de obra foi uma empresa ou um funcionário da própria empresa que foi fazer o serviço. Foi interno, né? É da própria empresa aqui, ó. Esse trabalho ele foi feito no final de semana, tipo hora extra? Não. Ok. Deixa eu fazer aquela marcação que a gente sempre faz aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver o que mais aqui. O nome da empresa, né? Móveis Novos, né? Você coloca aqui móveis novos. Qual que é o local de trabalho? Setor de pintura, né? Descrição do trabalho. Você pode pôr uma coisa bem sucinta, tipo manutenção da luminária. O equipamento, né? Aonde que ele foi uma luminária em cima de uma máquina. Ele fala que era uma máquina lá qualquer. Nome do encarregado, o chefe dele é o Arthur, beleza? Agora, pessoal, aqui é trabalho de formiguinha. Basicamente é o seguinte: você tem a lista de riscos, né? Os riscos, ó, perigos potenciais em cada tipo de tarefa ou tipo de produto aqui, ó. Por exemplo, a gente viu que ele não estava, né, nem num ambiente ou manuseando, por exemplo, produtos inflamáveis, né? Você coloca aqui se sim ou não, ou então não aplicável, né? Dentro da manutenção que ele estava executando, por exemplo, produtos inflamáveis, não era aplicável, beleza? Deixa eu ver qual que não é mais. Olha, trabalho no subsolo quer dizer que é um trabalho, né? Espaço confinado, NR o quê? 33. Então, não é aplicável, porque ele fez trabalho em altura, né? Trabalho com circuito ligado? Também não, né? E desligou, né? Pelo menos ele desligou. Ele não deixou explícito na, aqui na descrição aqui da tarefa, embora ele obteve sucesso, né? Ele escreveu desligamento. Lembra lá que no treinamento de NR10, circuito desligado é diferente de circuito desenergizado. O desligado, você fez o quê? Só a manobra, sei lá, do disjuntor, como é baixa tensão, né? Provavelmente o circuito de proteção dele é o disjuntor, né? O termomagnético. Então você só faz o quê? Só faz a manobra do disjuntor. Agora, se você faz a desenergização, primeiro você faz a manobra, né? Depois você vai ver realmente se foi desligado. O nome chique para desligamento é seccionamento. Você pode fazer o seccionamento tanto no sentido de desligar o circuito, quanto no sentido de fechar, né? Aí você testa para ver se realmente ele foi desligado ou seccionado, né, no sentido de desligar. É, Daí, quando você tem certeza, você faz o aterramento temporário, ou seja, o aterramento enquanto você vai executar a manobra. Você faz também o travamento barra bloqueio do circuito, né? Por exemplo, ele tinha risco com descarga atmosférica? Não. Ele estava fazendo, sei lá, um trabalho sobre o telhado, é porque são muitos itens aqui, viu? Não, né? Então não era nem aplicável, né? Agora,
Vamos lá, vamos ver um que você pode, por exemplo, o risco de choque elétrico existia? Sim, né? O ruído no ambiente, ele era excessivo? Pelo menos aqui não falou nada, né? Tinha uma máquina um, né? Ou seja, ele trocou a luminária em cima da máquina um, né? Porém, tinha excesso de ruído no ambiente? Não. Você não vai pôr não aplicado, viu? Por quê? Porque no ambiente industrial, uma máquina, né, geralmente é uma máquina elétrica em modo motor, né? Então, se não houve esse risco, você coloca que não, né? Queda diferencial de nível, né? Tinha o risco. Essa queda diferencial de nível foi o nome chique, né? Que eu falei, que eu expliquei agora há pouco, né? Que na NR35, com trabalho em altura, configura a altura, né? Você tem que utilizar talabarte talabarte de posição, você utilizar um cinto tipo paraquedista, né? Com a parte abdominal, né? Se você estiver fazendo esse trabalho, aí tem que ter um sistema de ancoragem, né? Para você tanto pôr de posição quanto pôr os talabartes para você escalar a estrutura, né? Mesmo você subindo numa escada, né? Essa escada vai ser mais de 2 metros, né? Então já configura trabalho em altura. Inclusive, se ela for a mais de 2 metros, provavelmente é aquela escada tipo marinheiro. A escada tipo marinheiro, ela tem um anteparo atrás de você, que se você escorregar, pelo menos cair para trás, você não cai. Você pode escorregar dentro do túbulo, mas para trás não. Aí por isso que eles colocam um cabo de aço do lado, que aí você vai colocar um extensor ali, aí você põe um trava-queda para cordão de aço e aí você conecta ele ali. Inclusive algumas torres aí de telecomunicação, por exemplo, o pessoal já deixava o trava-quedas já conectado no cabo. Antigamente o trava-quedas eles consideravam ele um equipamento de proteção coletiva. Atualmente, ele é um equipamento de proteção individual. Então, ele tem o risco de cair em altura, ou seja, está a mais de 2 metros? Sim, tem. O piso, né, está escorregadio? Não, né? Ele fez o quê? Análise preliminar de risco. E por aí vai. Estão vendo? Ó, que tem muitas coisas aqui, ó, para a gente analisar. Por exemplo, ele estava utilizando perneira aqui. A perneira é aquela proteção que você coloca na parte aí de baixo, aí, no, onde fica ali a panturrilha ali, né? A parte final aí da perna, né? Não, né? Tem muitos aqui não aplicável, né? Por exemplo, vamos na parte aqui de API, ó. Geralmente, para baixa tensão, você utiliza essa luva classe zero, ó. Agora, a 00, desculpa. Agora, a 0, a 1, a 2, que são para outros tipos de circuito, né? Circuito de média tensão, circuito de alta tensão, aí você vai colocar não aplicável. Porque para esse serviço, o nível de proteção é bem acima do que é o necessário. Uma luva isolante de classe 00 é o suficiente para fazer a manutenção na baixa tensão aqui, né? E assim, pessoal, vocês vão fazendo, vocês vão marcando aqui nesse checklist aqui, né? Aí, medidas preventivas, deixa eu ajudar uma aqui. Deixa eu ver um aqui, ó, que não é aplicável, ó. Utilizar a iluminação à prova de explosão. Essa luminária estava em um ambiente confinado? Sim, né? Num ambiente fechado ali, beleza. Só que esse ambiente, né, ele tem, por exemplo, é um silo, né, que guarda grãos, né, e esses grãos ele tem por exemplo, a parte ali da milho, a soja também, né? Ela fica uma espécie de um farelo ali. Aí quando você mexe ali, esse farelo, ele fica disperso ali no ar, né? Aí daí esse ambiente, esse farelo ali disperso no ar, ele é altamente explosivo.
né? É um ambiente fechado, um ambiente confinado, né? Um silo onde você armazena grãos, né? E aí essa poeira, vamos dizer assim, né? Essa partícula, se você tiver uma energia de ativação, acender um fósforo ali, né? Ou até uma faísca, você pode provocar explosão, né? Só que nesse ambiente, em cima, a luminária que ele trocou em cima dessa máquina um, ele não, ele é um ambiente fechado? É. Mas é um ambiente com risco de explosão? Não. Então você vai colocar não aplicável. Do mesmo jeito, ó, trabalho em altura em área externa, né? Foi na área interna, ó, verificar condições climáticas, não é aplicável. Os outros, ou é sim ou não. Você vai analisar o ambiente, né? É APR, né? Análise preliminar de risco antes de iniciar o trabalho? Sim, né? Você vai manter a sinalização, né, das partes isoladas? Sim, né? Manter seguro o transporte das ferramentas e materiais para que você vai levar ali para o topo, ele está falando ali em cima da escada na hora que ele vai trocar a lâmpada? Sim, né? E por aí vai, ó. Por exemplo, ó, não movimentar o andaime com pessoas em cima. Ele não estava nem utilizando o andaime, lembra? Que na descrição ele utilizou uma escada, né? Então, não. Olha, trabalho, espaço confinado para atender NR33 é um espaço fechado, mas confinado não é. Então, ó, não aplicável. Tudo que não tem nada a ver aqui, você coloca, né? Não aplicável, né? O que é sim, você põe, o que é não, vamos colocar um. Deixa eu ver se tem algo não aqui. Pelo menos nas medidas preventivas, né? Não tem nada, não. Por exemplo, atender NR10, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, não vai esquecer de colocar atender a NR10, utilizar uma linha de vida, já que ele utilizou a escada, né? Então, basicamente, esses todos aqui são sim, beleza? Não vou fazer mais não, porque senão aí eu vou estar respondendo. Daí você coloca aqui, né? Quem foi o encarregado da área da elétrica? É o Marcos, né? Ó, ao eletricista Marcos para executar o serviço. Você coloca a sua assinatura aí, né? Observações, né? Por exemplo, como ele fez trabalho em altura, ele tem o treinamento com a NR35, né? Geralmente o pessoal faz verificações aí periódicas, por exemplo, né? Como verificar a pressão arterial, né? Dependendo aí se o cidadão tem problemas aí de pressão alta, por exemplo, né? Encarregado da área da elétrica, é o Arthur. O técnico de segurança, eu lembrei até do Chaves aqui, ó, o Jaiminho. Não é o Jaiminho de Tamangandápio, não, viu? É o Jaime aqui, ó. Então, o técnico de segurança é o Jaiminho. E o responsável pela área, deixa eu ver quem que era, é Luiz. Beleza? Então, aqui eu já dei o caminho das pedras aqui para vocês, né? Marcar os riscos, né? E aí você colocar o que tem risco, você põe sim. O que não, né? Que não foi configurado, você põe não. E o que não tem nada a ver, né? Trabalhar sobre o telhado, né? Você estava trabalhando, o Marcos estava trabalhando na parte interna, né? Não tem porquê. Então deixa eu fechar aqui, ó, que esse aqui não precisa mais. Agora vamos para a segunda fase. Isso aqui vai ser rápido, pessoal. Já está finalizando aqui. Então vamos lá. Ainda, pessoal, ainda sobre o contexto 2, essa atividade é aqui. Então, eu vou ajudar vocês aqui no preenchimento aqui. O nome da empresa, né? Móveis, vamos lá, né? Móveis novos.
Beleza. Antes de você, isso aqui, geralmente, essa APR é antes de você iniciar o serviço. Eu vou já fazer spoiler para uma. Quer ver? Se eu não me engano, está em manutenção do CEP. Eu vou mostrar um modelo de uma APR de eletricista de distribuição aqui, tá? Ó, isso aqui é semelhante. Tá vendo que cada empresa ele tem um modelo padrão, tem um design padrão dessa APR, né? Então, isso daqui é da época da CELG aqui, ó. Análise, tá vendo? Análise preliminar de risco. Algumas empresas chamam também de PT, permissão de trabalho. A permissão de trabalho, ela, né, ela só funciona se você, junto com essa permissão de trabalho, dessa OS, né, essa ordem de serviço, você tem, né, uma análise preliminar de risco, ou seja, uma análise do risco envolvido na tarefa e aquela primeira fase da atividade que a gente acabou de fazer, ela vai influir nessa daqui, tá bom? Então, vocês estão vendo, ó, por exemplo, aqui é uma ordem de serviço, esse veículo STCE, serviços técnicos e comerciais. Como aqui é no caso, eu peguei esse modelo, isso aqui é de um eletricista de redes, esse daqui é de um eletricista que vai trabalhar na parte interna dessa empresa aqui, né? Que no caso ele fez a manutenção em cima da máquina 1, né? Ele fez a manutenção o quê? Trocou a luminária que fica em cima de uma máquina 1, né? E ele, para ele acessar esse local que estava em altura, ele colocou uma escada, né? Provavelmente ele deve ter utilizado aquela escada que você abre aqui, né? Fica em triângulo, né? Tá vendo? Ó, os riscos, ó. Quais riscos? Ó, risco de queda. Tá vendo que é bem semelhante àquele documento que eu acabei de mostrar, ó. Risco de atropelamento, risco de impacto, ó. Quais são os EPIs, ó? Capacete, óculo, protetor facial, manga isolante. Quais equipamentos de sinalização, ó? Cone, bandeirola, fita reflexiva, esse pisca-alerta, né? Ou até o pisca-alerta seria do próprio do veículo, né? O giroflex, né? Existe um que eles chamam de estrobo. Você coloca ele em cima do cone de sinalização. Tá vendo? Então, esse é um design, esse é um modelo que a empresa pode utilizar. Inclusive, a concessionária local, que né, na atual, em 2023 aqui, ela é Equatorial, né? Inclusive, esses documentos, mesmo antes da Celg fazer a venda para a Enel Distribuição, eles já eram todos digitais. Então, isso daqui era um formulário físico, né, que o eletricista carregava na hora que ele estava de plantão e que realmente ele iria executar o serviço. Ele fica de plantão esperando alguma coisa, né, ou ele ter alguma tarefa, né, para ele fazer, né. Mas esse aqui é um exemplo. Vamos lá. Então, aí você coloca a data, aí você inventa uma data lá de 2016, né? O local, né? Luminária, você inventa uma data aí, ó, lá, uma data XX, né? Do mês, e fala o mês aqui, não fala o mês aqui, ó, do mês XX, né? De 2016, tá vendo, ó? O número da OS ou da solicitação de serviço, né? Porque a OS, num primeiro momento, ela é uma SS, ela é uma solicitação de serviço, ó, tá vendo? Ó, SS. Depois que essa solicitação de serviço, ou quem está de plantão ou quem trabalha lá pega, para executar a essa solicitação de serviço, ela vira uma ordem de serviço, tá? Então coloca aí, ó, inventa uma data aí, ó. Local, ó, luminária acima da máquina 1, beleza? E tipo de atividade, né? Manutenção, né? Ou seja, manutenção com a troca de luminária.
beleza? Um equipamento, uma luminária aí, ó. Fala a especificação aqui da luminária. Não, pelo menos eu não estou vendo nenhuma especificação. Inventa aí. Eu estou inventando essa daqui, ó. Luminária, lâmpada de vapor metálico de 1000 watts. Beleza? Então, a etapa da atividade é o que eu falei agora há pouco. É o POP, é o procedimento operacional padrão. O POP, ele é dotado de passo um, passo 2, passo 3 e assim por diante. Você nunca deve fazer o passo 3 antes do passo um, por exemplo. Você só faz o passo 3 se você já fez o passo um, beleza? Então você vai aqui. Eu já fiz um resuminho aqui, pessoal. Então, você desliga o circuito da luminária, né? Transporta a escada e posiciona. Eu estou colocando exatamente o que está no contexto aqui, ó. E posiciona próximo à luminária. Você vai abrir a luminária ali, o casquilho, né? A parte ali. Retirar a lâmpada queimada. Instala a nova lâmpada e fecha a luminária. Retirar e transportar a escada, né? Aqui seria, vamos lá, primeiro passo, né? Passo um. Passo 2, passo 3, passo 4. Imagina, ó, passo 5 e o 6, né? São 6 passos. Imagina você querer instalar a lâmpada nova sem você ter retirado a queimada, né? Tá vendo? Assim, parece bobo, né? Mas às vezes o aluno ele não se atenta para isso. Deixa eu colocar meu resumo aqui. Aí, qual que é o risco, né, de desligar o circuito da luminária? Tomar um choque elétrico, né? Então, quais são as medidas de controle, né? A análise preliminar de risco, né? A instrução técnica, o POP, o procedimento operacional padrão, né? Ele é numerado, não é à toa aqui, e justamente, né, para essa atividade um, você tem um risco associado a ela, e daí o terceiro pilar, né, o primeiro pilar é o que que você vai fazer. O segundo pilar é o risco envolvido na execução dessa primeira atividade, ou primeiro passo, ou primeira tarefa, né, para você terminar, né, toda a manutenção que é composta por 6 passos aqui, né? Você sabendo do risco envolvido nessa atividade, tem como você controlar, às vezes até anular o risco, né? Então, usar protetor facial, né? Porque é igual eu falei nessa mesma aula aqui, né? O arco elétrico, ele pode ocorrer, tem gente que acha que o arco elétrico ele só ocorre com circuitos de média tensão, mas ele também ocorre com circuitos de baixa tensão. Na hora, né, quando ocorre a corrente de curto-circuito, ou seja, quando configura que a resistência elétrica ela tende a zero, a corrente como é inversamente proporcional, né? Quando a resistência elétrica ela tende a zero, a corrente elétrica ela vai tender ao infinito, ou seja, vai um valor muito alto. Quando a corrente se eleva, mesmo oriundo da baixa tensão, viu? Se eleva a um nível que matematicamente a gente expressa ele, né, como tendendo ao infinito, vai haver a formação de arco elétrico. Então você está utilizando um protetor facial, né? Às vezes você está mexendo ali no circuito, o circuito energizou por algum motivo. Aquele arco elétrico ele vai aparecer na forma de explosão, né, no seu rosto ali, vai te deixar cego ali momentaneamente, porque é uma luz muito forte, né? Já que é lá arco, vai ser em forma ali de uma explosão, tem o risco de queimadura, né? Porque a corrente elétrica, se eu não me engano, eu vi num documentário aí, um raio, acho que é 300 mil.
que dá 300 mil amperes, que é uma corrente elétrica muito alta aí. Então, utilizar a proteção facial, utilizar o calçado com CA, né, o certificado de aprovação para eletricista, usar a luva, lembra lá da classe 00, ó, para 500 volts, vestimenta anti-chama, né? Ela tem um tratamento químico em que essa roupa ela vai se esfarelar, mas ela não vai, né, continuar pegando fogo. Esse que é o tratamento químico que a gente tem na japona, né, na roupa ali do eletricista. O ideal seria desde o eletricista de rede ao eletricista também, o predial, o industrial, utilizar esse tipo, né, de roupa com esse tratamento anti-chama usar o cadeado para fazer o bloqueio do circuito, né? E a sinalização para mostrar. Na Ambev, por exemplo, né? Além do pessoal colocar o cadeado, eles colocam uma tag lá, fala fulano, ciclano de tal, eletricista responsável, está operando, né? Está fazendo a manutenção dessa máquina. Favor não manobrar os circuitos. Aí, para garantir, além da sinalização mostrando que fulano de tal está trabalhando essa máquina, você tem o quê? O bloqueio. Então, ó, o segundo passo, ó, queda, ó, limpar a área, né, para transporte da escada, isolar a área em volta da mesma, né, da escada aí, verificar o estado dela, né, da escada quanto à segurança, fixar a escada de forma segura, não deixá-la ali patinando. Geralmente essas escadas, ela tem uma espécie, um sapato, uma sapata de borracha, né, que não deixa ela se deslizar. Ainda mais que é um ambiente industrial, provavelmente o piso ele não tem imperfeições ali, né? É um piso, sei lá, é um piso industrial, né? Ele é reto ali, mas ele pode escorregar, né? Por isso que a escada ela tem uma sapata de borracha para evitar o deslizamento ali. Olha, abrir a luminária, ó, queda em altura, tá vendo? Para cada passo, né, você tem a caracterização do risco envolvido para aquela passo dentro da atividade de manutenção, que são 6 passos, né? E você tem a medida de controle adequada para você fazer o quê? O controle, até mesmo anular aquele risco. Instala a lâmpada nova, ó, do mesmo jeito, ó, cinto de segurança, esse cinto de segurança você pode colocar mais aqui, né? Porque fica muito genérico, né? Você pode colocar cinto, segurança, tipo paraquedista. Está em caixa alta aqui, ó. Tipo paraquedista. Você pode especificar ele, né? Todo trabalho em altura, seja área externa, área interna aí, né? Você tem que utilizar esse tipo de cinto de segurança aí, né? Ó, linha de vida, nesse caso vai ser da escada, né? Porque não é num poste, né? Trava-queda, lembra que eu falei trava-queda com a seta para cima, né? Que aí o kame, ele vai o quê? Ele vai travar na corda. Se você colocar com a seta para baixo, em vez do kame ali ele travar, que é aquela alavanca que fica dentro do trava-queda, ele vai fazer o quê? Abrir e aí você vai cair do mesmo jeito. Entenderam aqui? 6 passos. Tá vendo que alguns aqui, ó, até repeti aqui, ó, os riscos aqui, ó. Porque eu estou reenergizando, né? E aqui no caso eu estaria desligando para tornar o circuito, né, desenergizado aí no caso. Agora tá fácil, né? Qual que é o responsável pelo serviço, né? É o Marcos, né? Lembra? É o Marcos que está fazendo isso, né? Assinatura, expõe a sua assinatura aí, né? A do Marcos aí, né? O técnico de segurança, né? Pra vocês não esquecer, é o Jaiminho, é o encarregado do serviço. Quem que é o chefão lá? É o Arthur. E coloca as assinaturas aqui. Pronto, acabou a atividade, viu? Esse daqui, essa APR,
ela já tem o passo a passo, o POP, o semelhante a esse daqui, ó. A diferença é que esse APR aqui da concessionária, ela coloca aqui, ó, descrição específica da atividade. Existem atividades que o POP, esse POP aqui, ele é sucinto aqui, ó. Ele só tem 6, né? 6 passo a passo, né? Tem muitos que tem 20, 30 passo a passo, né? Então, nesse caso aqui, ó, você vai escrever, né? Aí vamos supor que esse aqui fosse o POP 16, né? E vamos supor que em vez de 6 passos, ele, sei lá, tem 32 passos, né? Então não caberia nesse documento. Daí iria ter uma área específica igual a essa daqui, ó. Se não dá para descrever, aí você coloca POP 16. O que que é o POP 16, né? O passo a passo para você desenergizar o circuito e poder fazer, por exemplo, a manutenção, trocando uma luminária, trocando um ponto de força, seja um ponto de força geral, seja um ponto de força específico, beleza? Então é isso, pessoal. Segunda atividade aqui tá descrita aqui, né? Então deixa eu fechar. E realmente, pessoal, aproveitando a oportunidade aqui, desculpa mesmo, eu não vi que não havia sido postado aqui, né? Né? Eu vou fazer o que é correto aqui, né? Dar mais tempo para vocês, obviamente, né? Vocês realizar a tarefa aqui, né? E deixar, né, lá mais tempo aí. E já o mais rápido possível, até agora já são 5h15, até no máximo 7 horas e umas 8 horas, já vai estar disponível para vocês, né? Não se preocupe, beleza? Tá, pessoal, fechar aqui a compartilhamento para a gravação, né? E, mais uma vez, me desculpe aí. E logo mais vai estar disponível. Hoje mesmo vai estar disponível para vocês. E assim que estiver disponível, já vou mandar aquela mensagem na plataforma avisando que a aula dessa atividade, né, de substituição, essa aula de substituição já vai estar disponível para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima aula, que vai ser lá no dia 23, né? 23 de 2024, né? De janeiro, a segunda aula de projetos elétricos prediais, tá? Fiquem com Deus, pessoal.